Oi para você que está assistindo esse vídeo, tudo bem? No vídeo de hoje, vamos falar a respeito do plano de salvação de Deus. Mas antes, quero fazer uma pergunta. Deus errou em seu plano de salvação? Se você não sabe essa resposta ou tem dúvidas sobre este assunto, assista esse vídeo até o final e você também ficará maravilhado com essa revelação. Bom, você pode até se questionar, que pergunta sem cabimento é essa? Na verdade, eu concordo com você, mas sim, tem gente que acha que Deus cometeu erros, coisa que é absurdo só de pensar. Só lembrando que aconselho você a conferir todos os textos citados desse vídeo em sua Bíblia. Primeira coisa que devemos saber é que Deus, o Criador, é onipresente, pelo qual sabemos que Ele está presente em todo lugar e ao mesmo tempo. Salmos de número 139, verso 8 ao 10 nos diz: Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também aí tua mão me conduz, tua destra me ampara. E também que ele é onipotente, que significa literalmente que Deus tem poder ilimitado. Na língua hebraica, um dos nomes ou título de Deus é El Shaddai, que quer dizer Deus Todo-Poderoso, uma menção ao seu atributo de onipotência. Em Jeremias capítulo 32, verso 17 e verso 18, a palavra nos diz: Ó Eterno, meu Deus, tu que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder, e com o teu braço estendido, nada é impossível para ti. Tu usas de misericórdia até 1000 gerações, mas retribuis o pecado dos pais nos filhos. Tu é o grande e poderoso Deus, cujo nome é Yahvé dos exércitos. E que também Deus é onisciente, a qual significa que Deus tem conhecimento completo de tudo. Deus conhece tudo, passado, presente e futuro. Ele conhece o real e o possível. Só o impossível, o contraditório, está fora do conhecimento de Deus, pois para Deus não existe o impossível. Em Apocalipse capítulo 1, verso 8, a palavra nos diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E agora que sabemos que para o Criador não existe tempo, pois Deus é eterno, podemos ver que Ele conhece tudo o que já aconteceu. E é justamente por sua onisciência que Deus já sabe quem será salvo e quem não será salvo. Mas quando se trata de nossa perspectiva humana, é impossível sabermos quem irá ser salvo ou não. Então você pode se questionar: se Deus já sabia que todo esse mal que vivemos, desde a queda do homem no jardim até os dias de hoje, iria acontecer, por que Ele não mudou o seu plano? Essa resposta nós encontramos em Jó, capítulo 42, verso 2, onde a palavra de Deus nos diz: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ou seja, quando Deus traçou esse plano de salvação, mesmo sabendo de tudo o que iria acontecer, não foi porque Deus errou. Tanto é que o culpado disso tudo é o próprio ser humano que escolheu desobedecer o seu Criador. Na verdade, Deus, com seu infinito amor, mesmo sabendo todo o decorrer da história do homem e a sua desobediência e a sua inclinação para o mal, o Criador incluiu no seu plano uma forma de podermos nos reconciliarmos com Ele e ainda termos o direito de ser chamados filhos de Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo. E posso mostrar pelas Escrituras Sagradas que esse plano já estava traçado antes mesmo da criação do homem. Mas para você compreender melhor, antes precisamos ler um texto que se encontra em Apocalipse, capítulo 17, verso 1 e o verso 15. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Verso 15. Falou-me ainda: As águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Como podemos ver nesses versos, percebemos que águas simbolizam também pessoas. Tendo isso em mente, vamos agora lá para o início, onde a palavra de Deus
nos diz em Gênesis, capítulo 1, verso 1 e verso 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Você conseguiu compreender essa maravilhosa revelação? Se você não conseguiu, não se preocupe, pois mostrarei a você. No verso 2, vemos que havia trevas sobre a face do abismo, e sabemos que as trevas estavam nas águas, pois, no mesmo verso 2, nos diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, ou seja, acima das águas. E como nós vimos lá em Apocalipse, capítulo 17, verso 15, sabemos que águas simboliza também pessoas. Sendo assim, vemos em Gênesis que mesmo antes da criação do homem, as pessoas estavam em trevas. Mas como Deus é perfeito em tudo no que faz, pois já sabia pela sua onisciência o que aconteceria com o homem, enviou o Espírito Santo sobre as águas, aqui simbolizando pessoas. E se olharmos no decorrer da história bíblica, vemos que o Espírito Santo, até antes de Jesus Cristo ir para o Pai, ele esteve sobre as pessoas. Como podemos ver em 2 Crônicas, capítulo 15, verso 1. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Em Números, capítulo 24, verso 2, a palavra nos diz: levantando Balaão os olhos, e vendo Israel acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Em 1 Samuel, capítulo 19, verso 23, então foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. No Velho Testamento, há 88 referências a pessoas e obra do Espírito, cada um indicando que, naquela época, o Espírito veio para um trabalho específico e saiu quando seu trabalho foi feito. No Novo Testamento, veremos que a sua presença se tornou constante e permanente. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21 nos diz: antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Mas sabemos que através do Espírito Santo não poderíamos ser resgatados das trevas, mas somente pela expiação do nosso Salvador Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, a palavra nos diz: ele, Jesus, levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados, e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas, fomos curados. Em Romanos, capítulo 6, verso 26, nos diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. A morte é o resultado final do pecado. Todos pecamos, por isso todos vamos morrer. Mas em Jesus a morte não é o fim. Quando cremos em Jesus, recebemos a promessa da ressurreição e da vida eterna com Cristo Jesus. E pela misericórdia de Deus e por sua graça e infinito amor, isso já estava incluso no plano de salvação para a humanidade. E isso podemos ver também em Gênesis, capítulo 1, verso 3 e verso 4, que diz: disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Ou seja, a luz, que é Jesus Cristo, veio para resgatar os povos das trevas. E isso vemos em Gênesis, antes mesmo da criação do homem. E no verso 5 de Gênesis, capítulo 1, nos diz: e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E se analisarmos as Escrituras Sagradas, nós vemos que aqueles que creem no Salvador Jesus são chamados filhos da luz. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 4 e 5 nos diz: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Você consegue ver a ligação que há nas Escrituras? Agora, voltando ao assunto sobre o Espírito Santo, sabemos que antes ele vinha sobre as pessoas, como nós já vimos.
Porém, hoje, o Espírito Santo vive dentro de todos aqueles que creem em Jesus Cristo e que vivem uma vida de acordo com o que nosso Salvador nos ensinou. E isso podemos ver também nas Escrituras Sagradas. Em João, capítulo 14, verso 16 e 17, a palavra nos diz: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, nos diz: Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Sendo assim, podemos ver que o Espírito Santo habita em nós, ou seja, dentro de nós. A palavra de Deus também nos diz em João, capítulo 14, verso 16 e 17: Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. E aqui o Senhor Jesus deixou bem claro que aqueles que o amam e guardam a sua palavra, o Pai o amará, e os dois, o Pai e o Filho, virão na pessoa, e ali habitarão. E como nós já sabemos que o Espírito Santo também habita em nós, e que somos templos, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitando dentro de nós, ou seja, Deus triuno. E isso não sou eu quem estou dizendo, mas sim a própria Escrituras Sagradas. Assim como vimos lá em Gênesis capítulo 1, o Pai, o Criador, o Espírito Santo que estava sobre as águas, e o Filho, a luz, mas somente para aqueles que amam o Senhor Jesus e que guardam sua palavra. Mas voltando para a pergunta feita lá no início, Deus errou em seu plano de salvação? A resposta é óbvio que não. Deus, o Criador, jamais cometeu algum erro. Ele é perfeito em todos os aspectos, ou seja, é impossível Deus cometer alguma falha. E volto a dizer, a culpa de haver tanta maldade no mundo não é e nunca foi do eterno Deus, mas sim é culpa do próprio homem. Em Gênesis capítulo 6, verso 5, a palavra nos diz: O eterno Deus viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Mas graças a Deus, por seu imensurável amor e sua infinita misericórdia, Ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para a luz. É isso. Espero que você tenha compreendido esse estudo. Caso ainda ficou com dúvidas, assista novamente o vídeo e não esqueça de conferir todos os versículos citados em sua Bíblia. Deus de Israel te abençoe e Shalom.